Vou fazer 59 anos, dia 30 de abril. Sou de São José do Rio Pardo, estado de São Paulo aqui. Eu tinha um órgão parado na minha casa, foi minha mãe que me deu. Minha filha, por causa das provas, parou de tocar, já estava começando a tocar, o zinho ficou parado. E já fez 5 anos que Deus levou minha mãe e esse órgão estava parado. Minha mãe tinha dado de presente. E eu olhei para o órgão parado, eu queria, assim, aprender em casa, para mim tocar em casa, né? E eu conheci a irmã por um acaso no YouTube. Aí me interessei, procurei saber, assim, né? Até que aqui em casa eu estava acreditando por ser coisa de YouTube, essas coisas. Não, eu senti alegria na minha alma, eu quero aprender. Aí teimei, aí você comprou o curso, né? Então, em quanto tempo que você conseguiu tocar o seu primeiro hino com as técnicas do método AZ6M? Um mês e pouco, por aí. Me deu uma alegria muito grande, só de eu poder tirar já um pouco de hino do órgão, né? Poder entender os hinos no inário, como se toca, mas o meu objetivo é melhorar cada vez mais e conseguir tocar os hinos com perfeição e tudo. Uau. Eu continuo aprendendo, não desanimo, sabe? Às vezes o dia que eu tô meio desanimada, achando falta da minha mãe e tudo, vou lá, toco o órgão, Deus me visita tão gostoso, entra aquela alegria no coração. Não deixa me dar depressão. E você sabe que o que mais me incentivou mesmo, quando eu estava tendo dificuldade para aprender, porque eu tenho muita dificuldade de memória, para gravar, me dá um branco e tal. Eu vi uma irmã, a irmã postou, uma irmã de 90 anos de idade. Isso me incentivou, porque é uma irmã de 90 anos de idade, aprendendo o órgão e tocando bem assim. Eu sou perfeita, Deus me deu uma perfeição, eu tenho mente, olho, mão, tudo com perfeição. Então, eu consigo. Quando a gente quer um objetivo, a gente tem que correr atrás desse objetivo e não desistir. Em frente, se o outro consegue, eu também vou conseguir. Deus me deu sabedoria, Deus me deu na mão, Deus preparou um órgão para mim que é muito difícil, muita gente queria ter um órgão, um teclado não tem condição. E eu com o órgão parado em casa, eu não vou aprender para louvar a Deus. E tem um ditado, quem canta os males espanta. Quando a gente toca o órgão ali, a gente se sente outra, sente alegria na alma, depressão vai embora, às vezes as enfermidades, as dores vai embora, a gente é outra coisa. Ó, meu nível de entendimento musical era 0. Quando Deus me chamou na graça, eu tinha 14 anos de idade. Eu fui tentar aprender lá na igreja que dava aula na Central, né? E aí eu desanimei e parei logo, porque ia demorar muito para pegar no órgão. E no seu método, a gente já vai pegando no órgão, já anima a gente. É um incentivo muito bom. Você já vai lidando com o órgão, o teclado, quem quer que seja, né? Então, já é um ânimo, te incentiva, te anima, para te dar aquele impulso para aprender. Foi uma coisa assim, de repente, sabe quando você olha uma coisa, pensa, dá aquele clique. Puxa vida, esse órgão parado, Deus preparou, minha mãe que deu ficar parado, eu vou louvar a Deus, vou ocupar minha mente. E outro, o órgão é bom para muita coisa, não deixa dar tristeza, é bom para a mente, para exercitar a mente, é uma alegria dentro de casa. E qual que era o seu maior desejo, assim, da parte da música? É poder tocar os hinos. A minha maior alegria é tocar os hinos, aprender, saber entender os hinos no inário para mim poder tocar. Sabe aquela vontade de aprender? Mas assim, mas como que eu vou aprender dessa maneira se ninguém ensina dessa maneira online, né? E justo o dia que eu estava pensando, conversando e eu vi a irmã por um acaso no YouTube. Assim, onde que me criou aquela força, aquele ânimo, aquele desejo grande para aprender. E eu falo para as irmãs, porque muitas irmãs com mais idade, meia idade, às vezes as irmãs mais novas, têm a mente boa também, tem uma saúde boa, perfeita, né? Aprenda, é bom, é uma coisa verdadeira, é uma coisa muito honesta e verdadeira. Onde eu entrei no curso da irmã, para não desistir. Teve dificuldade, não desista. Pede a luz de Deus, a sabedoria de Deus. Rapidinho eu começo a entender
Ali a maneira que eu tenho que fazer, a maneira como eu tenho que tocar. A minha decisão, para poder tocar meu órgão, não ficar parado, para mim poder louvar a Deus. É a minha alegria muito grande. Eu não imaginava, eu achava que eu não era capaz. Que pela minha idade, a minha condição de saúde, a minha idade, eu tenho a minha dificuldade muito grande de gravar, memorizar, por consequência de dengue que eu tive, me dá uns brancos apagão que eu esqueço. Eu achava que eu nunca ia ser capaz de conseguir tocar um hino no órgão, nunca. Eu mesmo duvidava de mim mesmo. Mas a partir do momento que a gente tem objetivo, é taxativa, positiva, não, eu vou conseguir em nome do Senhor Jesus. Tem que pensar positivo. A gente pensando positivo, atrai coisas boas para a gente. Se a gente pensar negativo, põe dificuldade, obstáculo, nunca a gente vai conseguir aprender. A gente tem que pensar com sabedoria, não consegue alguma coisa, pede a Deus que consegue. Se os outros conseguem, as pessoas conseguem, nós também, nós somos umas pessoas, ser humano perfeito, né? Então, foi assim que me deu aquele impulso. Eu não achava que eu não era capaz. Eu achava que eu nunca ia conseguir. A hora que eu consegui, mas me entrou uma alegria, um ânimo muito grande para não desistir até o fim. Olha, eu tenho fibromialgia muito forte, muita dor, tem problema de coluna, desgaste na lombar, hérnia de disco, sabe? Às vezes eu não aguento nem ficar muito tempo no órgão, mas nem por isso eu desisto. Eu tô ali firme e forte, não desisto. Meu objetivo é até o fim, conseguir tocar todos os hinos. Eu posso demorar até um pouco, mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Isso não me impediu as minhas dores, não. Tem dia que eu chego a ficar de cama, por causa de dor mesmo. Vou clamando a Deus, a dor passa, fico às vezes um bom tempo no órgão lá, a hora que começa a doer tudo, sentir alguma dor, faço alguma coisa, depois volto lá, é assim. Eu gosto de aprender e pegar o órgão, na hora que tá tudo quietinho, sem barulho, é a melhor hora que tem. Aí eu vou e pego no órgão. Olha, a minha rotina, às vezes eu levanto cedo, não muito cedo, porque eu durmo muito mal à noite por causa da fibromialgia. Vou caminhar, vou 2 vezes na semana, que eu tenho fisioterapia, por causa da coluna, dos problemas, e corro, às vezes busco o neto na escola, acudo em casa, às vezes almoço, às vezes tem vezes que meu esposo faz almoço, eu me organizo, aí pego lá no órgão, lá para 5 horas da tarde, fico um tanto, volto, às vezes vou até a noite, às vezes vou, às vezes até 9 horas da noite, mas não é assim, direto no órgão não, que eu não aguento muito tempo sentada. Faço alguma coisa que tem que fazer, por exemplo, eu coloquei aquele dia da semana para me aprender um pouco mais. Então, já me organizo com algumas coisas, tarefa de casa, alguma coisa que eu tenho que fazer, né? Ou sair, precisar sair, me organizo. Aí, naquele dia, eu tiro, mesmo que isso acontece de eu atrasar com lição as coisas, aí me organizo aquele dia para isso. Se a gente se organizar, a gente consegue. Nem que for 2 horas, 1 hora, 15 minutos, algum tempo sobra. E qual que foi, assim, o sentimento quando você finalmente terminou de dedilhar o seu primeiro hino no órgão? Um sentimento, assim, de uma alegria muito grande dentro de mim, que eu pensava que eu não era capaz e sou capaz. Basta enfrentar os obstáculos, não põe dificuldade. E eu jamais eu achava que eu ia ser capaz. Eu consegui, mesmo com as minhas dificuldades, eu consegui. E a gente é capaz, sim. Basta a gente querer enfrentar os problemas da vida. Que problema todo mundo tem. Provação na vida todo mundo tem. Uns do jeito, outros do outro. Mas Deus dá força. É só a gente com fé enfrentar, que a gente consegue. Hoje eu tô com 58, dia 30 eu faço 59 anos. 59, olha aí. E eu perdi muito tempo com esse órgão parado. Então, quem tem órgão parado, entra na irmã Ana aí, vai. É um assunto sério, não é brincadeira, é de verdade. Com honestidade. E eu arrependi muito esse órgão, muito tempo parado, achando que eu não era capaz. E olha aí, eu demorei demais. Mas acho que foi por Deus. Aquele dia eu vi a irmã online no YouTube.
Aí eu fui acompanhando a irmã, de repente apareceu o curso, eu vou entrar nesse curso, em nome de Jesus, eu vou conseguir, vou ser capaz, vou tentar. Você não tem um ditado, irmã? Quem não arrisca, não petisca? Pois então. Ah, mas não é? Então, eu me arrisquei, eu consegui, eu achei que eu não era capaz, e perdendo tempo com esse órgão parado. E com certeza, muitas irmãs devem estar desanimadas, ou já aprendeu um pouco, tinha vontade de aprender, e deve ter algum órgão, instrumento parado. Põe esse órgão para ativar, tocar. É tão bom, é uma libertação dentro de casa, é uma alegria, né, irmã? Então, não pode desanimar, desistir, não. Como que foi para você acessar a plataforma? Foi fácil o seu acesso? Você consegue estudar, consegue ter essa facilidade para acessar o curso? Você teve algum medo, alguma insegurança por pensar, eu não sei mexer com tecnologia, não sei mexer com curso online, eu nunca fiz isso? Você teve alguma insegurança? E como que foi para você essa experiência? Como eu sou muito simples para essas coisas, não tem Facebook, não tem Instagram, né? Teria dificuldade, sim. Mas eu sou tipo pessoa que eu enfrento o problema, eu não fico de braço cruzado reclamando, não. Eu vou atrás, né? Até eles não estavam acreditando muito no curso, por causa de ser YouTube, assim e tal. Mas eu bati pé, não, quem não arrisca, não petisca. Eu vou entrar nesse curso, eu vou conseguir. E para acessar a plataforma, essas coisas, aí pedi ajuda da minha filha. Corri atrás, não fiquei parada, não. Mesmo se ela não estivesse em casa, não estava... Alguma coisa eu ia fazer para conseguir. Algum jeito eu ia dar. Que jeito tem para tudo. Até para a morte às vezes tem jeito, né? Eu já vi muito caso que gente chegou a falecer e Deus deu a vida. Exatamente. Então, as pessoas não podem olhar o obstáculo. Não sabe mexer com essas coisas, pelejou, não conseguiu, procura alguém, sempre vai ter uma pessoa que Deus põe no caminho para ajudar, sempre. Como Deus pôs você no meu caminho, para mim tocar meu órgão, né? Exatamente. Às vezes, a cura, a libertação da gente está à volta da gente, a gente não percebe o movimento de Deus. A gente precisa pensar, prestar atenção no movimento de Deus. Às vezes tem alguma coisa precisando, faltando, às vezes Deus está dando a solução na mão, volta de você, e você não consegue enxergar. Uau. E depois que você entrou, teve resultado, e agora? O que eles falam? Agora ele está vendo que é verdadeiro, né? Está contente, está vendo que eu estou conseguindo tocar o órgão. Não, a coisa é séria mesmo, não é brincadeira, não. A irmã dá atenção, as plataformas, a irmã explica direitinho, né? E a irmã em algum momento se sentiu sozinha dentro do curso? Não senti, não. Só não aprende quem não quer. Sempre quantas vezes queria dar um desânimo, eu cheguei num culto em Araminas. Nunca tinha visto, irmã, uma irmã cega tocar o hino no culto. Cega, irmã. Cega. Os dedilhados, pedaleira, tudo, irmã. Uma irmã cega tocar. Por que eu não vou conseguir? Meus filhos chegou em ensaio de cego, mudo e surdo, ensaio. A coisa mais linda. Até eu não lembro o nome da cidade agora. Mas os meus filhos, quando era solteiro, foi de lotação. A coisa mais linda, ensaio surdo, mudo e cego. E a gente tem tudo na mão que Deus dá, irmã. Por que não vai aprender? Por que vai deixar o instrumento parado? Não, enfrenta o problema. Pede a Deus força, ajuda, vai. Uau, exatamente. A gente reclama de barriga cheia, né? Reclama. Você tem que olhar para trás, que tem gente pior que a gente. E a gente está reclamando. Você tem tudo na mão que Deus deu e reclama, né, irmã? A gente é perfeita. Deus deu sabedoria, perfeição. Enxerga, tem mão, tem os braços, tem a perna, sabe? Anda, tem a mente para pensar. Agora uma pessoa surda, muda e cega toca. Pensa bem, irmã, que coisa linda. É um ensinamento pra gente, né? Pra gente poder olhar, pra gente fazer. Exatamente. Eu aqui tô
tô perdendo tempo, enquanto essas pessoas que não têm, que tem mais limitações tá lá tocando e eu tô aqui parada. Exatamente. E você tem capacidade ou não. E irmã, pode eu já peguei um culto com um irmão tocando violino sem o braço, com os pés. Imagina bem. Então, as irmãs que estão desanimadas, pensando no obstáculo, que não consegue isso, aquilo, olha para trás, tem gente pior que a gente consegue. Por que a gente não vai conseguir? Né? Verdade. Me fala um pouquinho das aulas. Você consegue entender as aulas, irmã? Dá para entender bem, sabe? E aí, quando eu não estou conseguindo ver direitinho as teclas, o jeito que a irmã, aí põe o vídeo no pouquinho mais lento, para mim ver mais devagar, depois eu volto o vídeo. Para mim ver calmamente, bem devagar. Depois eu volto o vídeo normal. Se eu esqueço alguma lição, me dá aquele branco, que nem eu já falei, volto lá. E aí eu vou conferindo. Até poucos dias atrás, tempinho atrás, eu fui checar tudo. Eu gosto de checar, para ter ordem, né? Tudo programado certinho, para ver se eu não esqueci alguma aula para trás, algum reforço. Então eu vou olhando, olho, checo tudo. Não, essa aula aqui eu acabei esquecendo, não assisti. Volto lá. Não entendi, esqueci, volto lá. O que a irmã deixou ali no Hotmart está bem explicado. Ó, imagina só, eu que sou do zero, sem saber nada, eu consigo entender bem? E me fala, a irmã achou o investimento do método AZ6Z muito caro para você? Você acha que valeu a pena esse investimento? Olha, valeu a pena, não achei caro, porque a irmã pode dividir em várias vezes, né? A gente às vezes tá apertada, essas coisas, então não tem muita dificuldade assim, entendeu? Porque é dividido em várias vezes, dá para ajudar bem a pessoa. E eu gostei muito e foi a melhor forma. Atualmente, quantos hinos a irmã já toca atualmente, hoje? Se não me engano, se eu não estiver errada, é de 4 a 5 hinos já. Uau. Bem explicado. De 4 a 5 hinos já. Quais são os hinos que você toca? Só para as irmãs conhecerem. O que eu vou lembrando agora, que a minha mente já falha. Olha, o 235, 106, 158, 131. Eu toco. E o que eu faço? Estou sempre, às vezes, dando uma revisão nas lições, nos hinos, para não dar apagão na memória, esquecer. Ó, tocar um órgão é assim, eu na minha cabeça, tá? É igual dirigir. Quanto mais você praticar, mais fortalecida você vai, mais insegurança você vai perdendo, vai se tornando mais fácil. É uma coisa ali espontânea, né? As primeiras vezes eu tentava olhar nas teclas. Agora não. Já tô mais assim espontâneo, não fico olhando para tocar assim, sabe, irmã? Mas você pensava que aprender música só para quem tem dom? Você pensava assim? Cheguei a pensar. E outra, um dia eu tive no culto que Deus falou a respeito da música. Irmã, se você sentiu um desejo no teu coração, teu desejo é bom, agrada a Deus. Faz aquilo que Deus pôs no teu coração. Olha aí. Se tem desejo de tocar, toca, irmã. Procura tocar. Dá o teu melhor. Desejo é bom, que agrada a Deus, é bom. Deus abençoa, em todos os sentidos. A irmã sentiu que hoje você está edificando o seu lar, a sua casa, através da música? Sim. Tocando hino, a minha netinha de 5 anos, que ela fez agora em março, ela vê, vó, deixa eu tocar. Ela vem, senta no meu colo, eu deixo. Olha, aqui é dó, ré. Ela vai gravando. E eu vou passando para os netos, incentivando. Ó, a irmã Sandra falou assim, eu preciso desse ânimo, tenho órgão, consigo tocar alguns hinos com a mão direita. O que você diria para a irmã Sandra? E para você ter uma noção, muita gente acha que a clave de Fá é um bicho de 7 cabeças. Não é. Eu tenho mais agilidade com a mão esquerda do que com a direita. E eu consigo. Não, eu vou conseguir. Então, eu dou conselho para ela. Não desista.
Olha, é só saber se organizar. Em tudo na vida da gente ter organização. E a sabedoria de Deus equilíbrio para tudo. Então, se ela teimar, ela consegue. Com o órgão parado em casa, tá perdendo tempo. Eu perdi muito tempo. Arrependi muito. A Silvia falou, eu não consegui, preciso dessa força. Deus preparou um órgão aqui para mim também. Olha, eu vou dar o conselho, vou falar uma coisa aqui, vai servir de testemunho e está com pouco tempo. Um dia que eu estava muito desanimada, muito triste. Meu Deus, estou com dificuldade nessa lição, eu não consigo ser mais rápida. Orei antes de dormir e, irmã, eu tenho muita fé, muita confiança em Deus. Essa é uma parte muito principal. E eu sempre, Deus me deu a graça, sempre às vezes deu sonhar com um anjo, Deus falar comigo, sempre. Você acredita, irmã, que esse dia que eu deitei depressiva, achando muita falta da minha mãe, muito triste e com dificuldade nas notas, irmã, eu acordei com um som, a voz de um anjo, soletrando as notas musical para mim. Olha só. Eu acordei com aquela alegria, Deus tirou aquela tristeza do meu coração, da minha alma. Lindo. E corri pro órgão, irmã. Corri pro órgão. Olha só. Teve dias que eu estava muito depressiva por causa das provas, das lutas, que ninguém fica sem prova, sem luta. Exatamente. Irmã, Deus mandou um beija-flor na minha casa, cantar para mim, irmã. Parado no ar, cantar com alegria. E Deus me libertar daquela angústia. E eu acabei de arrumar a cozinha cantando hino. É assim que tem que pensar. Quantos que Deus, às vezes a pessoa tem um dom lá, está incubado, e a pessoa acha que não tem esse dom. Às vezes o nosso dom, tem certos dons que Deus dá pra gente, a gente nem sabe que tem. É na hora certa que ele vai manifestar. Aí que você vai saber que tem aquele dom. Mas, se a pessoa quer ter um bom desejo, vai em frente. Entra no curso, que vai aprender. É tão bom, irmã. Tão bom. Tem órgão em casa. Quantas irmãs que eu já vi testemunho no YouTube chorar por causa do órgão, Deus preparar, tomar os caminhos, preparar. Teve uma irmã que depois de quase 50 anos que ela foi ter o órgão, que cumpriu a palavra na vida dela, ela esperando. Quase 50 anos por um órgão. Eu vi esse testemunho, irmã. E as irmãs estão com o órgão parado aí, fazendo o quê? Esperando pegar cupim? Não. Mas Ué, irmã. Exatamente. Meu órgão aqui é da marca Andrioli. Não é aquela coisa chique, saema, tocai. Mas para mim tá de bom tamanho, alegrando a minha alma. Para mim basta. Os hinos, até onde eu sei, ó, é a palavra de Deus também, que Deus fala com a nossa alma. Exatamente. Então, a gente dá para ela tocar um hino, às vezes no hino que ela tocar, irmã, Deus liberta. Minha filha já passou prova com o órgão parado, irmã. Questão de chorar à noite, cair em depressão muito forte por causa das provas, irmã. E eu sempre fui muito de orar, buscar Deus, muita fé em Deus, sabe? Irmã, eu acordei de madrugada com o som do órgão tocando. Nossa. Assim, mas minha filha tá tocando órgão de madrugada, eu vou lá no quarto. Aí o senhor falou assim para mim, não vá, deixa o órgão tocar. E depois a minha filha, irmã, ela fala, ai, mas Jaqueline, você tocou órgão de madrugada? Não, mãe, não toquei, mas eu sonhei com um anjo tocando o meu órgão. O órgão ficava no quarto dela. Nossa. Irmã, mãe, eu sonhei com um anjo tocando o meu órgão, mãe. Eu não via ele, mas eu via as teclas movimentar tudinho. Então, irmãs, creiam, tenham fé, tenham ânimo, não desista no primeiro obstáculo. Se hoje você passou uma prova, uma luta, ai, tô sem força de pegar o órgão, vai, enfrenta, toca, que a tua vida vai ser outra, tudo vai mudar na tua vida. Você vai colorir a tua vida de alegria, de fé, de ânimo, muita coisa boa vai acontecer. Valeu a pena. Eu estou muito contente, muito feliz e agradecida a Deus por essa oportunidade. Ana, Deus te abençoe com o teu dom que Deus te deu para ajudar as pessoas. Continue sempre assim. Não desista. Nunca. Das irmãs tocar indo em casa ou aprender na igreja, seja de que maneira que for. Deus vai continuar te abençoando. É um dom que Deus te deu e pôs no teu coração. É um desejo bom e Deus se agrada. Né?
E continua sempre assim, que Deus te deu. Com essa alegria, essa força enorme de ensinar várias pessoas, milhares de pessoas. Quantas irmãs aí que queriam aprender e não tem condição, não consegue, acha que não é capaz. Eu estou conseguindo. É online, dentro de casa. Basta você organizar seus dia a dia. Tudo que você tem que fazer. Não tem tempo a semana inteira, trabalha. Tudo bem. Se organiza? Não estou tendo tempo. Ou sábado ou domingo, várias horas, vai adiantando as lições. Enquanto a máquina está lavando roupa, tá lá, já adiantou um pouquinho, vai mexendo no órgão. Né, irmã? Se é coisa que dá para mexendo, vai lá no órgão. Pois faz as outras coisas. Eu garanto que com meia hora, 40 minutos consegue. Nem que for 20. Uma vez eu vi o testemunho de uma irmã, a irmã Ana postou, uma irmã que ela, acho que era enfermeira, pouco tempo, ela conseguia 15 minutos. Irmã aprendendo rápido, olha aí. E eu com todas as dificuldades, estou aqui, estou conseguindo. Faz as irmãs entram no curso aí. É muito bom, não me arrependo.